Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou a hora do nosso encontro, neste 27 de agosto, terça-feira, dia do psicólogo. São as pessoas que tratam do comportamento humano, talvez até da mente humana. Eu sou um fã do Freud. E foi quem desbravou, né? A alma humana. E dia também do corretor de imóveis, que resolve tantos problemas imobiliários para a gente. 1939, num 27 de agosto, a Alemanha botou no ar o primeiro jato. Eu até pensei que fosse o Messerschmitt. Não, foi um Heinkel. 1939. A Alemanha estava preparada, né? Se não tivesse feito duas frentes, União Soviética e a frente Inglaterra, Estados Unidos, ia ser difícil de dobrar o ditador, o tirano. É assim, a gente não pode deixar tiranos tomarem conta. Ele veio devagarzinho, por eleição, lá pelas tantas enfiou o chapéu de chefe de Estado e aí impôs a vontade dele. 1969, Costa e Silva, general Costa e Silva, que foi eleito como candidato único pelo Congresso, teve uma trombose e não assumiu o vice-presidente Pedro Aleixo. Porque na véspera, no ano de véspera, em dezembro de 68, 13 de dezembro, eu acho, Pedro Aleixo, vice-presidente da República, foi o único integrante do governo que se recusou a assinar o AI-5, porque acabava com habeas corpus, por exemplo. E Pedro Aleixo era um liberal. E aí a junta militar, ministro do Exército, Marinha e Aeronáutica, assumiu, enquanto Costa e Silva era levado para o Rio. Uma trombose que tirou a consciência dele. 1969. E em 1974, eu registro aqui porque convivi muito com ele, a morte do grande Lupicínio Rodrigues. A gente cantava com ele no Clube dos Coroas, na saída da faculdade, lá em Porto Alegre. Ele era dono do Clube dos Coroas. Se acaso você chegasse, felicidade, meu Deus, quanta que alma, que possibilidade de fazer música e letra. Quanta inspiração. Bom, vamos em frente. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Primeiro assunto de hoje: somos o maior do mundo em IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Está lá na reforma tributária, já estamos batendo em 28% de IVA, já passamos a Hungria. Estamos muito longe do Canadá, que cobra 5% de IVA. E aqui somos os mais altos dos países americanos que tem, México, Chile. É isso. Era o arcabouço que serviu para tirar o teto de gastos. Cada vez mais imposto e não consegue tapar o buraco, porque o gasto é muito, né? Agora mesmo, até julho, pagamos para o governo federal 1,529 trilhões neste ano. Até julho. No ano passado, no mesmo período, 1,344 trilhões. Subiu quase 200 bilhões. Quase 10%. E se subiu quase 10%, é mais do que o dobro da inflação. Então é cobrança mesmo. Não é só correção de inflação.
Só que não resolve, porque o déficit sobe mais. Aí eu fico pensando, né? Está me batendo na cabeça declaração reiterada do ministro Barroso. Não é de agora, mas agora estão badalando mais. Mas já é desde o ano passado. Ele dizer que o Supremo deixou de ser uma corte técnica puramente constitucional para ser um espaço político, uma corte política. Como assim deixou de ser? Eu vi a deputada Bia Kicis, que é minha representante na Câmara, dizer que não lembra de ter feito alguma mudança na Constituição. Eu também não lembro. Eu, quando vi a primeira vez, eu disse, não, mas não alterou nada na Constituição sobre as atribuições do Supremo. Como assim? Corte política. A corte política, o espaço político é o Congresso Nacional. São aqueles deputados que foram eleitos para representar seus mandantes e os senadores que foram eleitos para representar seus estados. Esses são os políticos. Essa é a corte política. O Supremo não é uma corte política. O Supremo, querer ser corte política, está avançando sobre a prerrogativa do Poder Legislativo, do Congresso Nacional. Fica estranho. Né? Agora, aí eu vejo, né? Posto isso, eu vejo uma reação do ministro Alexandre de Moraes sobre o vazamento do que estava no celular do Taliaferro, e ele dizendo que pode ser uma conspiração para acabar com o Supremo. Ora, se houver conspiração para acabar com o Supremo, é lá dentro, é dentro do próprio Supremo, porque o Supremo é que tem tomado decisões que são diferentes do que está escrito na Constituição. Eu toda hora cito o artigo 52, parágrafo único, no julgamento de Dilma, estava lá o presidente Supremo julgando. Parágrafo único diz que o presidente condenado fica inelegível por 8 anos. Não foi assim. Né? Depois, prisão de deputado, Daniel Silveira, por exemplo. Artigo 53 diz que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente, né, por quaisquer palavras. Eu vi durante a pandemia o Supremo desrespeitando direito de culto, liberdade de ir e vir, direito de reunião sem armas. E toda hora a gente está vendo pessoas viram réus, ou são presos, são bloqueadas, mas está garantido o inciso 4º do artigo 5º da Constituição, liberdade de pensamento, vedado o anonimato, expressão do pensamento, é vedada a censura, está lá no artigo 220. Então, isso é sabotagem contra a Constituição e contra o próprio Supremo. Se tem alguma conspiração, é isso. E quem é alfabetizado e sabe ler e lê a Constituição e tem ouvidos para ouvir o que é decidido à revelia da Constituição, sabe que não é assim, né? O Supremo, como guarda da Constituição, cada ministro supremo jurou guardar a Constituição e respeitar. Então, o que a gente vê é que o Supremo, como zelador da Constituição, o Templo de Jerusalém tinha os zelotes que cuidavam do templo, né? Como zelador da Constituição, tem que ser o primeiro a dar o exemplo de respeito à Constituição. Tribunal político? Como assim? Não encontro isso na Constituição, por exemplo. Né? Bom, esse país, né? E a par disso, a gente está vendo PCC se metendo em política, não é de agora, claro. Né? E a gente vê que
o território que é controlado por narcotraficantes, no Rio de Janeiro, por exemplo, foi protegido por decisão do Supremo. Não pode entrar a polícia a não ser em flagrante, lá. Isso dá um alívio, um respiro a esse pessoal. Eu vejo aqui, só para comparar, né? É uma notícia nacional nos Estados Unidos. As redes de televisão todas deram essa notícia. Imagina que em San Diego, que é uma bela cidade americana, um vietnamita ou descendente de vietnamita de 44 anos tentou explodir um caixa eletrônico que estava na rua com um explosivo plástico. Isso foi notícia nos Estados Unidos inteiro. Por quê? Porque é raro. Porque isso não existe. A gente vê Portugal, por exemplo, é mais perigoso ter um terremoto do que sacar dinheiro às 3 da manhã numa rua deserta e escura. De Brasília, Alexandre Garcia.